isso aí, pessoal. Continuar aí nosso processo de revisão, né? Essa semana é uma semana muito importante, né, Bernardo? Porque a gente começou o FAST, né? Então, os alunos que não iniciaram ainda a sua preparação, eles estão tendo acesso agora a um cronograma mais otimizado, uma trilha de questão que eu estou fazendo os dias das questões de cada dia que você vai ter, o que você vai ter que treinar, né? É uma forma de tentar guiar aí os nossos alunos que ainda não começaram os estudos ou que ainda não começaram a revisão. O FAST ele serve para ambas as situações, né? É isso aí, cara. O FAST, para quem está precisando de um direcionamento, quem está um pouco perdido, assim, de como sair do zero e começar os estudos, ou então que já está mesmo no Extensive aí desde março, mas não está conseguindo ter ali um aproveitamento completo, não está muito atrasado, está com dificuldade de se organizar, o FAST vai ajudar bastante nesse sentido. Então, mesmo quem já é aluno Extensive, né, não comprou agora no FAST, vai ter lá no aplicativo o protocolo FAST. E aí o protocolo FAST, né, quando você clica, tem lá, como o Dani falou, as trilhas diárias. Então tem assim questões para serem resolvidas ontem que começou, né, no dia 24 de julho, questões para serem resolvidas no dia 25 de julho, questões para serem resolvidas no dia 26 de julho. Então, não dá para a pessoa se queixar agora que está sem direcionamento, né? Porque realmente é ali, cara, uma receitinha de bolo para ser seguida e ir construindo esse castelo de conhecimento. E pouco a pouco, o resultado ele é muito forte, muito poderoso. Exato. E aí a live ela serve para a gente conversar um pouco dos temas de uma forma mais descontraída aqui, né? A gente fazer uma revisão mais direcionada, né? Uma descontração, um momento aqui mais de descontração e dar algumas orientações como a gente está dando aqui do FAST, né? Então é muito importante quem aí está no FAST, e lembrando, quem é aluno de assistência normal tem acesso ao material do FAST, normalmente, não é uma coisa à parte, né? Você tem acesso às trilhas de questões que a gente está colocando no aplicativo. Aquilo ali é um norte para você ir revisando. Então, ontem foi bases de órbita. Pô, dá uma revisada em base de órbita, faz a trilha de questões de base de órbita. Hoje está sendo orbitopatia distiroidiana e outras orbitopatias. Então, pô, hoje à noite faça as questões ali, revisa aquele tema. Quem ainda nunca estudou esses temas, é o momento de começar, né? Seguindo aí esse cronograma, né? Exatamente. E as lives de revisão, a nossa proposta aqui é ajudar a galera também a sair da inércia, parar de procrastinar, porque a gente recebe muita mensagem na caixinha que a gente faz na sexta-feira. Ah, não consigo revisar, não sei como revisar. E a nossa ideia aqui é mostrar que em poucos minutos você consegue pegar um tema denso, revisar ele, e não tem que ser uma coisa maçante, é para ser uma coisa dinâmica, porque realmente se você for levar horas para revisar cada tema, não dá para revisar tudo algumas vezes, que é o que é recomendado ao longo do ano. Agora, por exemplo, hoje eu separei aqui bases de esclera, eu vou mostrar que a gente consegue revisar bases de esclera em 10 a 15 minutos. É um tema muito rápido, por exemplo, de revisar, e são normalmente umas duas questões da prova de bases, que é uma prova, que é um percentual relevante para bases. Assim. Então, revisão é para ser dinâmico, né? E um puxão de orelha na... Pode falar, vai, depois eu faço puxão de orelha. Eu ia falar, cara, que eu estou um pouco desapontado com alguns alunos, porque a gente cria os simulados com questões inéditas, é uma coisa que dá trabalho fazer, pensar em questões inéditas, a gente tem seguido direitinho a matriz de proporção do CBO, a matriz de dificuldade, e pouca gente tem feito simulados, né? Então, você mesmo me falou aí que até outro dia 50 pessoas tinham feito simulado de mais de quase 1.100 alunos que a gente tem no Extensive esse ano. Então, assim, pessoal, vocês têm que fazer o simulado. O simulado, questões inéditas são muito importantes na preparação, porque você está enviesado ali com aquelas questões do CBO que você já viu várias vezes na sala de treinamento, na residência, às vezes mesmo dentro da aula ali. E você se deparar com questões inéditas é uma forma muito importante para você ir se preparando para o que vai acontecer lá em janeiro. Então, não deixe de fazer os simulados. Já tem 2 simulados disponíveis, o de órbita
e córnea, e o segundo de neuro, catarata e glaucoma. E a gente vai fazer outros simulados, são questões totalmente inéditas, questões que a gente cria e já estão todas comentadas, então não deixem de fazer. Não, é show de bola. Perfeito. Então, dada essa introdução, né, Bernardo? A gente tinha colocado na nossa live que a gente ia comentar ainda a respeito de córnea, conjuntiva e esclera. E a gente optou por entrar em conjuntiva e esclera porque a gente está falando de um tema que é menor, mas que eles gostam de cobrar, né, cara? Cai demais. E bases de esclera, por exemplo, é um tema que é tranquilo, porque sempre repete algumas coisinhas, né? Sempre repete ali a inserção dos músculos, sempre repete ali a espessura, né? É sempre a mesma receita de bolo que eles gostam de cobrar, né? E aí você garante, poxa, se você garante aí 1 a 2 questões de base, isso é relevante numa prova de 50 questões, né? É quase 10% da prova. Exatamente. E a parte de conjuntiva na clínica também tem caído muito, né? Por isso a gente vai trazer alguns aspectos clínicos aqui da parte de conjuntiva. Só adiantando, né? Para quem está na live, pode é marcado. 2023, 3 questões de síndromes foliculares que a gente vai discutir hoje. 2022, 3 questões de síndromes foliculares. 2021, 2 questões. 2023 questões. É impressionante. Eles sempre colocam uma questão de cada doença. É uma de molusco, uma de parinô e uma ali de clamídia no adulto. Pronto. É receita de bolo. Cara, para você revisar esses temas é muito, muito rápido, né, cara? É muito tranquilo, né? Exatamente. Então, essa que é a ideia. Normalmente 10 minutinhos de bate-papo aqui para a galerinha entrando, já estamos aqui com 9, então a gente vai mostrar que, com certeza, menos de 1 hora a gente vai conseguir revisar esclera, né, parte de bases, que são ali 1 ou 2 questões da prova teórica 1, e essa parte de síndromes foliculares, que são três questões da teórica 2. Vamos seguir a ordem, então vamos começar com bases dessa vez. Vai começar aqui com a parte bases de esclera. Então, assim, primeiro aspecto para a gente lembrar aqui de bases de esclera, em bases de córnea eu não entrei na parte de embriologia, porque é um pouco mais extenso e tudo mais, e ia ficar muito grande a live para falar de embriologia e anatomia. Mas aqui, bases de esclera, vale a pena a gente falar de embriologia, porque é muito rápido e gosta de cair na prova. Então, assim, o que eu preciso saber de base de esclera no que se refere à embriologia? Primeiro, a origem dos tecidos, né? Então, quase toda a esclera tem origem na crista neural. Mas tem uma porção específica, que é a porção temporal da esclera, que tem origem no mesoderma. Então, a prova gosta de cobrar assim, essa característica da porção temporal da esclera ter origem mesodérmica. Então, isso já foi tema de questões algumas vezes. Então, você vai gravar dessa forma. A esclera, de um modo geral, tem origem nas células da crista neural, mas a porção temporal tem origem mesodérmica. Mais um detalhe que eu queria que vocês gravassem é a cronologia, mas não assim marcos cronológicos específicos, mas um geralzão da cronologia, que é o seguinte: a esclera vai ser formada de anterior para posterior e de interno para externo. Então, anterior para posterior, de interno para externo. Então, se cai uma questão perguntando o que forma antes, a esclera perilímbica ou o equador? Esclera perilímbica, porque é de anterior para posterior. Então, equador ou a porção ali posterior, próximo ali do nervo óptico? O equador, né? Porque é de anterior para posterior, beleza? A última porção da esclera que vai se formar é lá na lâmina equilibriforme, né? Bem lá na porção posterior mesmo, onde vão passar ali, né, os axônios do nervo óptico, beleza? Então, basicamente isso de embriologia da esclera, principalmente saber ali a origem da crista neural e a porção temporal de ter origem mesodérmica. Bom, entrando agora na parte anatômica, o que eu preciso saber que é muito importante, e isso é questão praticamente certa na prova? Espessura da esclera. Nossa, então, assim, é um tema repetido, né, Bernardo? É um tema assim, mais batido impossível, assim, sempre cai, e a gente tem que entender que é o jeitão, e esse eu preciso saber alguns marcos específicos, mas é tranquilo. Primeiro, a porção posterior da esclera, né, no polo posterior, ao redor ali do nervo óptico, é a porção mais espessa de todas.
Aí ela vai se afilando progressivamente em direção ao equador e continua se afilando até que a porção mais fina é na inserção dos músculos retos. Então, esse aspecto é muito importante. A porção mais fina de todas é na inserção dos músculos retos. Após a inserção dos músculos retos, ela volta a se espessar novamente e vai ficando um pouco mais espessa ali na região perilímbica. Então, esse é o conceito. Ela é mais espessa, a porção mais espessa de todas no polo posterior, vai se afilando, passa pelo equador, continua se afilando, porção mais fina abaixo dos retos, e aí torna-se mais espessa novamente em direção ao limbo. E aí, ó, tem uma imagem legal para mostrar, que é mostrando aqui esses marcos certinho, vale a pena gravar. Então, olha só, em volta do nervo óptico, 1 a 1,5 milímetros, tá? Tem que gravar isso. No equador aqui do globo, 0,5 milímetros, beleza? Abaixo dos retos, ó, porção mais fina de todas, 0,3 milímetros. E na região perilímbica, ela fica espessa de novo, 0,8 milímetros. Então, esses marcos aqui, esses valores, a gente precisa gravar, beleza? E o que acontece com a esclera com o envelhecimento? Também é um aspecto que ele pode te perguntar. Ela fica mais espessa com o passar da idade. A esclera da criança é mais fininha, esclera do idoso, por exemplo, ela é mais espessa. Então, esses detalhes de espessura é importante a gente gravar. Vou mostrar aqui uma imagem também que já apareceu, não apareceu na prova de imagens, mas vai que aparece, né? Ela já apareceu na prova teórica 2, mas acho que é interessante também da gente mostrar, que são as placas senis. Ó, as placas senis são essas placas aqui, ó, que se formam bem na inserção, olha só, dos retos horizontais, tá? Reto medial e reto lateral. O que significa isso? Parece meio transparente, né? Isso parece um afilamento, mas não é afilamento, pessoal. É um processo de calcificação meio distrófica que causa ali um desarranjo do colágeno, e aí dá uma impressão de afilamento, mas é calcificação, tá? Então, placas senis tem a ver com envelhecimento, é um processo patológico não, um processo normal do envelhecimento, pode aparecer, né? Não é doença, isso daí é um processo de calcificação distrófica, que é legal a gente falar. Bom, passando agora para aquilo que você falou que é importante, realmente que é a inserção dos músculos retos, né? E aquela questão famosa do espiral de Tillot. Isso daí eu gosto de falar como, né, o telefone do espiral de Tillot. A galera vai lembrar aí da minha aula, é uma coisa que eu pensei uma vez, assim, primeira vez que eu fui dar essa aula lá em 2020, eu tive essa ideia e a galera tem gostado dessa dica desde então, né? Que é o telefone do espiral de Tillot para a gente poder gravar a distância que cada um dos músculos retos se insere do limbo. Então, quem lembra do telefone do espiral de Tillot, né? manda aí no chat. Mas, assim, forma-se uma espiral, né, que vai ali do reto medial, aí é o espiral mesmo, né? Reto medial, reto inferior, reto lateral e reto superior, de mais próximo para mais distante a inserção do limbo. Então, reto medial é que se insere mais próximo, depois reto inferior, depois reto lateral e depois o reto superior. E aí o telefone do espiral de Tillot justamente vai dar para a gente as medidas, ó. Então, olha só, o telefone é isso aqui, ó, 5565-6977. Então, 5,5 milímetros é a inserção do reto medial em relação ao limbo, 6,5 do reto inferior, 6,9 do reto lateral e 7,7 do reto superior. Tá? Então, por isso que a brincadeirinha do 5565-6977 fica fácil da gente gravar. Né? Não entra no espiral de Tillot, mas é importante a gente saber também a inserção dos músculos oblíquos. Né? Por que não entra no espiral de Tillot? Porque eles estão inseridos longe do limbo, eles estão inseridos posteriormente ao equador, então eles estão na parte mais posterior do globo. O oblíquo superior vai se inserir no quadrante posterior superior temporal, então póstero-súpero temporal, a 14 milímetros do limbo. E o oblíquo inferior é o que se insere mais distante de todos, a 17 milímetros do limbo, no quadrante póstero-ínfero lateral, bem próximo da mácula ali. Então, se perguntar lá na prova qual é o músculo que se insere mais distante do limbo, não vai no automático marcar reto superior, não. Reto superior é dos músculos ali retos, né, dos que formam o espiral de Tillot. Mas, de todos os músculos, é o oblíquo inferior
que se insere mais distante do limbo. Olha só essa imagem aqui, ó. Então, o oblíquo inferior, ele está lá próximo da perto da mácula mácula, né? aqui. Exato. E o oblíquo superior aqui nessa porção aqui mais póstero-súpero-temporal. E aqui o oblíquo inferior, póstero-infratemporal, próximo da mácula. E aqui mostrando o espiral de Tillot que eu falei para vocês, ó, 55, 65, 69, 77, reto medial, reto inferior, reto lateral e reto superior. Bom, beleza. De espessura e inserção dos músculos retos, de espessura da esclera e inserção dos músculos retos, era isso que a gente precisava falar. Beleza. Agora a gente precisa falar da parte de vascularização e inervação da esclera. Bom, primeiro, vascularização. Quais são as artérias importantes que a gente tem que conhecer ali na esclera? Tem um detalhe que gosta de cair em prova, que são as artérias ciliares anteriores. Cada músculo reto carrega 2 artérias ciliares anteriores. Só que o reto lateral, ele carrega apenas uma, tá? Então, são 7 artérias ciliares anteriores no total, porque o reto lateral ele leva apenas uma. Essa imagem já caiu na prova, parecido, né? Ele botava uma seta nesse músculo aqui, ó, e perguntava qual era o músculo. Você tinha que marcar reto lateral, porque ele era o único que tinha uma única artéria ciliar anterior, né? Os outros 3 músculos retos, eles levam 2 artérias ciliares anteriores. E essas artérias vão perfurar a esclera mais ou menos ali após a inserção dos músculos e vão formar lá o círculo arterial maior da íris, né? Então, são artérias bem importantes. Essas artérias vão ser importantes para irrigar ali a porção mais anterior da esclera, né? Então, artérias ciliares anteriores irrigam a porção mais anterior da esclera e a porção mais posterior vai ser irrigada pelas artérias ciliares posteriores, tanto as curtas quanto as longas. Um detalhe fundamental que sempre cai em prova: o estroma da esclera ele é avascular. Isso cai muito em prova. Tá? O estroma da esclera não tem vasos. A nutrição vem da porção mais externa, que é a episclera, e da porção mais interna, que é a lâmina fusca. De inervação, o que a gente precisa saber? Bom, a esclera, primeiro, ela é muito inervada. Então, tem vezes que a questão de prova fala que a inervação da esclera é pobre. Tá errado, tá? Esclerite dói pra caramba, né? É um dos processos mais dolorosos aí em oftalmologia. Então, a esclera ela é ricamente inervada, beleza? E quais são os nervos importantes em relação à esclera? São os nervos ciliares posteriores, tá? A gente tem 15 a 20 nervos ciliares posteriores curtos que vão penetrar ali na porção posterior da esclera, próximo do nervo óptico. Vou mostrar aqui uma imagem, ó, dos ciliares posteriores curtos. Eles vão penetrar na esclera aqui, ó, ao redor do nervo óptico, tá? São 15 a 20 e eles vão inervar a esclera posterior. E existem 2 nervos ciliares posteriores longos, ó, um de cada lado aqui, né, que vão seguir um trajeto no espaço supracoroidal e vão inervar a porção mais anterior da esclera, além de inervar ali o músculo dilatador da íris e até a córnea, tá? Então, tranquilo aqui, os nervos mais curtinhos, posteriores curtos, vão ficar na porção mais posterior da esclera e os nervos mais longos, eles vão para a porção mais anterior da esclera. Bom, por fim, a gente precisa falar da porção mais histológica, já está quase acabando a revisão de esclera. Porção mais histológica, eu vou dividir agora a esclera em camadas, né? Eu falei mais o geral, espessura, inervação, vascularização. Agora a parte mais histológica mesmo. Bom, a esclera vai ter 3 camadas, né? De superficial para profundo. A gente tem episclera, estroma da esclera e a lâmina fusca. A episclera, essa porção mais superficial, ela vai ser rica em fibras de colágeno. Esse colágeno ele tem uma distribuição circunferencial e, além do colágeno, tem fibras elásticas, macrófagos, melanócitos. Nada muito relevante para a gente saber que sobre episclera. Só que ela é importante para vascularização, né? Então, os vasos eles vão estar ali na episclera e a nutrição da estroma vai dar-se pela episclera e pela lâmina fusca. Os vasos não penetram ali no estroma, então isso é importante. E outro detalhe, que existe uma adesão forte da episclera com a tênon na região ali próxima ao limbo. Então, só isso para saber. É um tecido conjuntivo, um tecido elástico, que tem macrófagos, melanócitos, bastante vascularizado e que tem uma adesão à tênon próximo ao limbo. Basicamente isso.
Sobre estroma, né, que é a porção ali mais espessa da esclera, a porção responsável pela maior parte ali da espessura da esclera. Bom, principal tipo de colágeno, isso a gente precisa saber e é muito tranquilo, é o colágeno tipo 1, que também é o principal colágeno da córnea, tá? Então o colágeno tipo 1 é o principal da córnea, o principal da esclera. A lâmina cribriforme, que vai fechar ali o canal do nervo óptico posteriormente, ela contém colágeno tipo 3. Então, um detalhe aí para a gente saber, mas o principal colágeno da esclera é o colágeno tipo 1. Células. Existem células ali no estroma da esclera? Existem, que são os fibroblastos, tá? Só que a celularidade é bem baixa. E a gente vai lembrar, fazer uma associação com o estroma da córnea, que também tinham fibroblastos modificados, né, que a gente chamava ali de ceratócito, e esses fibroblastos modificados também tinham pouca quantidade, né? A córnea, o estroma era pobre em células. Mesma coisa que o estroma da esclera, a celularidade é bem baixa. Além disso, a gente vai ter proteoglicanos, glicosaminoglicanos, fibras elásticas. Nada muito para saber em relação ao estroma. Dificilmente cai em prova. O que cai geralmente é perguntando sobre o colágeno, que é o colágeno tipo 1, e também esse detalhe de que o estroma da esclera ele é avascular. Por fim, a lâmina fusca é a porção mais profunda da esclera. Qual que é o detalhe importante da lâmina fusca? A gente tem que entender que a lâmina fusca está em contato com a coroide e com o corpo ciliar, né? Então, são tecidos pigmentados. Por isso, a lâmina fusca vai ser rica em melanócitos. Isso a gente tem que entender. É um tecido rico em melanócitos. Lembrar que ele está em contato direto. Depois da esclera vem a coroide, na porção mais posterior, e vem o corpo ciliar, na porção mais anterior, que são estruturas que têm pigmento. Tá? Então, a lâmina fusca rica em melanócito, está em contato direto ali com o espaço supraciliar e supracoroidal. Tem fibras elásticas, tem macrófagos, tem colágeno, mas o que a prova às vezes vai te cobrar é essa questão dos melanócitos, tá? E ele vai ser um tecido importante ali no fluxo úveo-escleral do humor aquoso, que é aquele fluxo do humor aquoso que passa pelo músculo ciliar e atinge o espaço supraciliar, porque a lâmina fusca está em contato direto com esse espaço supraciliar. Bom, por fim, eu trouxe só uma tabelinha para a gente finalizar, que é uma tabelinha que está na minha aula, para a gente comparar aqui esclera com córnea, porque é um conteúdo que a prova gosta de cobrar. Então, primeiro, quanto à hidratação, olha só, a esclera tem 68% de hidratação, né, no estroma, ali de 68% é água, enquanto a córnea é 78%. Então, a córnea ela é mais hidratada do que a esclera. Quanto ao colágeno, ambas são ricas em colágeno tipo 1, só que na córnea o colágeno ele é bem organizado, as fibrilas são paralelas, são finas, são menores, e isso vai garantir a transparência da córnea. Já na esclera, o colágeno ele é um colágeno desorganizado, ele não é ordeiro, né, como o Dani falou, ele é desorganizado, as fibrilas são grossas, grosseiras, as fibrilas são muito grandes, isso faz com que a esclera seja opaca, tá? Quanto à rigidez, quem que é mais rígido, córnea ou esclera? A esclera ela é mais rígida que a córnea. Só que olha só, a córnea tem maior resistência ao trauma do que a esclera. Então, embora a esclera seja mais rígida, é mais difícil você deformar a esclera do que você deformar a córnea. Quando você tem um trauma contuso de alta intensidade, é mais fácil você perfurar a esclera do que você perfurar a córnea. A córnea ela é bem resistente ao trauma por conta da organização das fibrilas de colágeno. Beleza? Bom, então eu provei para vocês aí que em 15 minutos 15 a gente minutinhos. conseguia revisar todos os aspectos relevantes aí de bases de esclera, não tem como cair alguma coisa fora disso. É basicamente saber a espessura da esclera ponto a ponto, saber esses detalhes sobre vascularização, que o estroma é avascular, que o colágeno, o principal colágeno tipo 1, que esse colágeno ele é desordenado, saber ali que as artérias ciliares anteriores perfuram a esclera próximo à inserção dos retos e que a tênon e a episclera tem uma adesão forte próxima ao limbo. É só isso que foi cobrado de esclera até hoje. E aquele detalhe da embriologia, repetindo, que a origem é na crista neural, mas que a porção temporal tem origem mesodérmica. Se vocês revisarem as questões de esclera, é só isso que caiu até hoje. Show de bola, né? Eu acho esclera, assim, um dos temas de base mais, vamos dizer assim, receita de bolo, né? Eu acho que tem pontos direto, que né? não tem o que você perguntar fora isso, né, Bernardo? Basicamente, né?
Se As você pegar, questões por elas são exemplo, repetidas, né? se você pegar conjuntiva, aí tem detalhes ali de células caliciformes que pode cobrar, tem É, mais coisa, assim, tem mais coisa diferente que pode cobrar, né? Esclera, pelo menos o que foi cobrado até hoje, realmente é bem manjado, assim. Tomara que o é, CBO não não, show esteja de bola. assistindo essa live para querer cobrar algo diferente, né? Mas é. Cada vez mais eles têm perguntado algumas coisas diferentes, né? Vamos ver. Mas a gente Sim, tá ali no curso tá bem protegido o aluno, eu diria. com certeza. Tem mais detalhes na apostila também, É, para quem quiser dar uma lida, né? exatamente. Show de bola. Bernardo, eu não perguntei no começo da live, mas eu queria que o pessoal falasse, né? Quem aí já começou o estudo, né? Fala assim, quem já começou a revisar, eu. Bota assim no chat enquanto a gente vai conversando, para a gente ter uma ideia, né, de como que tá aí a galera e tal. Mas beleza, a gente revisou o tema de bases, né, agora aqui com vocês, e a gente sempre intercala alguma coisa de clínica também. E quando a gente pensa em esclera e conjuntiva, né, Bernardo, cara, tem que pensar em síndromes foliculares. É impressionante como o CBO gosta desse tema. E é um tema tranquilo. É um tema tranquilo, porque se na questão aparece assim, ó, folículo, na mesma hora você tem que pensar, bom, tenho 7 diagnósticos na minha cabeça, né? Folículo, opa, já tem que pensar em 7 diagnósticos. Basicamente, geralmente quando cai folículo, na verdade ele quer saber de uns 4, mais ou menos, né? Só que para você saber, né, quais são quais são essas doenças que se manifestam com reação folicular na conjuntiva, tem que saber o que é o folículo, né? Então, só lembrando aí a turma, né? Isso aqui é o folículo, pessoal. Ó, esse é o folículo, né? Aquela reação folicular do tecido linfóide ali da conjuntiva, onde você tem ali, principalmente aqui, linfomono, vasos na periferia do folículo, né? Quando você olha isso aqui, tem que pensar em síndromes foliculares, causas de folículo. É diferente da papila, a reação papilar. A papila é diferente, né? Ela tem mais aqui, ó, neutrófilos, ela tem aqui no centro um vaso no centro, né? Um pontinho vermelho bem no centro por conta desse vaso. É diferente. Tá? E quando pensa em papila, vai lá para a aula do professor Bernardo, parte de conjuntivite alérgica. Geralmente em prova, papila, eles querem perguntar sobre alergia ocular, né, Bernardo? Geralmente é assim, né? Esse formato de paralelepípedo característico ali da Isso, papila, né? E o folículo já é mais arredondadinho, né? Confesso que exato. quando a prova era de imagens no papel, cara, tinha umas questões ali que você ia muito mais Era pelo duro. enunciado. Não, você ia muito mais pelo enunciado, Isso. tentava entender o examinador estava cobrando, porque não é fácil você diferenciar assim numa imagem de baixa resolução. Agora, se dá uma imagem com essas papilas gigantes, eu estou com os folículos bonitinhos, né? Agora a prova é online, isso é uma vantagem muito grande. Hoje em dia as imagens são muito melhores, aí dá para diferenciar. É isso aí. E aí, pessoal, quando tiver na prova anunciada, né, tiver anunciada reação folicular, opa, para. Não vai que nem um aluno abandonado, né, que já olha ali, já pensa logo em adenovírus, né? Conjuntivite viral, adenoviral, e é isso. Não, calma. Aluno of reviewer, ele tem que pensar em algumas possibilidades. São 7 possibilidades principais, né? Herpes, só que herpes é um tema bem amplo e a gente estuda na parte de ceratites, herpes causa folículo. Medicamentos, só que medicamento não tem muita graça, né? O autor pergunta sobre o paciente pinga brimonidina e está com folículo. Fica meio óbvio, não é legal de perguntar sobre medicamento. Linfoma conjuntival, a gente já estudou aquele aspecto de salmão, ele pode dar aquela reação folicular também. Beleza. Agora, o que cai na tua prova? Vai cair o quê? Conjuntivite adenoviral, que é aquela do teu dia a dia, que você já conhece. Então, cai até um pouquinho menos conjuntivite adenoviral. O que mais cai? Molusco contagioso, esse despenca na sua prova. Clamídia e síndrome óculo-glandular de Paris-Novo. O pessoal Ô, Dani, está se queixando. então você está travando bastante. Eu achei que era só comigo aqui, mas parece que deu uma piorada aí na sua conexão. Vê se melhorou aí. Não,
parece que é algo mais de conexão mesmo, tá? A imagem meio chuviscando e o áudio travando. E aí, consegue melhorou aí, pessoal? Melhorou. Agora melhorou? A imagem não está muito HD, não, mas agora o áudio ficou limpo e sem travar. Beleza. Acho que é bom você retomar o raciocínio que você estava, que nos últimos 2 minutos, assim, ele estava explicando das doenças, mas ficou bem travadinho o áudio. Tá bom. Então vamos conversar aqui, pessoal. Legal, boa. Então vamos lá. Olha só. A parte do folículo e papila, pegaram? Não, imagem estava normal ainda. Beleza. Normal. Então, pessoal, na prova teórica 2, ele não vai mostrar uma folícula, ele vai falar para você. Reação folicular. Na hora que ele falar isso, tem que agradecer, questãozinha bônus para você, beleza. Por quê? Falou isso, você tem que pensar em alguns diagnósticos específicos. Tem que pensar em tem algumas causas de folículo. É assim que você tem que raciocinar. E aí, nesse tipo de conteúdo, geralmente, o que causa folículo? Herpes causa? Causa, mas tem um monte de outras coisas melhor para perguntar de herpes, né? Então, geralmente não é herpes não que ele quer saber. Mas herpes causa. Medicamento causa? Causa, mas ele botar lá que o cara pinga um colírio de primonidina, né? Não fica legal, porque fica mais óbvio, né? É primonidina que está causando isso. Linfoma. Linfoma pode cair na tua prova, mas geralmente cai aquele aspecto salmão, que o professor Bernardo falou na nossa revisão de órbita. Então, geralmente, vai se restringir, pessoal, a 4 problemas. Ou é a conjuntivite adenoviral, aquela lá do pronto-socorro, que tu atende, as fichas tudo é conjuntivite adenoviral praticamente. Ou é molusco contagioso, isso cai pra caramba, clamídia trachomatis e síndrome óculo-glandular de Parinot. Tá aí, são esses 4 pontos que a gente tem que conversar aqui. Né? E aí, pessoal, começando pela conjuntivite adenoviral, né, Bernardo? Essa aqui é a do dia a dia, o aluno abandonado que acha que folículo é só conjuntivite adenoviral, ele vai marcar isso aqui, vai errar, né? Vai errar, porque essa é a do dia a dia, é o que o cara tá lembrado. Mas a gente tem que lembrar, basicamente, ela até cai menos justamente por ser a mais comum e tal, né? Então, geralmente, não é o foco da questão, geralmente, né? Mas a gente tem que conversar porque ela é a mais comum. É a causa mais comum é o que a gente vê no dia a dia, né, de síndrome folicular. E aí você lembra, né, que a conjuntivite adenoviral tem, assim, para a sua prova, lembra que tem 2 tipos principais para a sua prova, para gravar. A epidêmica, que é aquela que você vê no dia a dia, que o paciente tem aquela fase aguda, de mais ou menos que dura ali de 10 a 14 dias, com muita secreção, aquela reação folicular importante, prurido, geralmente ali 50% das vezes bilateral, linfanodomegalia. Essa é a clássica, né, que você vê no seu dia a dia, que em alguns casos podem evoluir para um ponto mais grave, com o surgimento das pseudomembranas, né, que é o material necrótico ali que se acumula nos fórnices. Isso denota gravidade ali na conjuntivite adenoviral, que você tem que remover, né, essas membranas para evitar complicações, até a fases mais crônicas, lá no 14º dia em diante, que você pode ter aquela pequena opacidade subepitelial que esse tipo de conjuntivite pode ocasionar, que demora aí de meses, pode demorar vários meses para resolver essas pequenas opacidades, né? Então, é um quadro que você está acostumado no dia a dia. E aí, geralmente não é o tema da questão, apesar de que a gente tem que falar, porque é a causa mais comum de folículo. Mas, geralmente, eles gostam de perguntar o que é incomum, né? O que é menos comum. Tratamento lubrificante, compressa gelada, né? Um atestado para o paciente, porque é altamente contagioso. A gente sabe disso. Pode cair na sua prova tratamento daquelas opacidades subepiteliais, que você começa a aplicar ali um corticoide mais fraco, né? Para tentar ali tratar aquelas opacidades. E nos casos também de membrana, você acaba adicionando corticoide. Então, já caiu na prova também. Quando adicionar corticoide? Geralmente, membrana, pseudomembrana, né? E também as opacidades ali, os infiltrados subepiteliais, são indicações de usar corticoide na conjuntivite adenoviral. Né? Isso já apareceu, né? Existe uma outra forma, né, Bernardo, de conjuntivite, além dessa epidêmica, que é aquela faringoconjuntival, que é legal de você lembrar, só porque existe uma tríade, né? A doença se chama febre faringoconjuntival. A única coisa que você tem que saber,
O paciente tem febre, ele tem uma conjuntivite folicular e ele tem faringite. É isso. Então, lembra, conjuntivite adenoviral é epidêmica clássica e a faringoconjuntival, né? Febre faringoconjuntival. Não é o que é mais comum de cair nesse bloco aqui de síndromes foliculares, tá? Mas é bom saber porque é o mais comum de você ver na prática, né? Agora, quando a gente pensa em prova, aí, pessoal, por exemplo, a gente vai entrar aqui nas que realmente caem, né? E uma das que mais cai, é impressionante, molusco contagioso. Eles adoram molusco contagioso. E aqui o molusco, você tem que saber basicamente o que é, que vírus é, a imagem e o tratamento. É só isso. Esse aí é só isso. Esse aí realmente está caindo direto, né? Eles adoram cobrar. Todo ano cai uma questão de molusco. E molusco é o quê? É um pox vírus, né? Pode falar, Bernardo. E cai nas imagens, né? Muitas vezes. Exato. Lá na prova de 2023 caiu na prova de imagens. Então, Exato, assim, exato. Prova de imagem não dá para dar bobeira, então é uma coisa que tem que conhecer. Exato. Aí o molusco, pessoal, ele é um vírus, né? Um pox vírus de DNA. E a característica dele é o seguinte: ele forma um nódulozinho, um nódulo umbilicado. Vou mostrar aqui a foto para vocês. Ó. É isso aqui, ó. É essa imagem que vocês vão encontrar. É um nódulo umbilicado, que pode formar na margem da pálpebra, pode formar no rosto do paciente, perto da pálpebra. Tem casos que forma até na conjuntiva, mais raro, tá? É menos comum. Mas essa lesãozinha fica liberando ali partículas virais que vão gerar a reação folicular. É isso. Esse é o molusco contagioso. Paciente que tem muito, né, dessas lesões espalhadas pelo rosto, você tem que suspeitar de imunossupressão, né? É um ponto importante aí. E aí... Só um detalhe. Pode falar. Na questão de 2023, eles mostravam uma reação folicular, e aí a pessoa que olhava só a reação folicular, sem olhar a pálpebra, ele poderia deixar passar o molusco ali. Aí, ó, aí, exatamente. Quem sabe faz ao vivo, Bernardo. Teve gente que não viu o molusco. Eu entendo lá a ansiedade, nervosismo na hora da prova. Teve gente que só falou folículo e tal, pensou em clamídia. Tinha uma questão que sugeria clamídia. Mas, cara, tinha um molusco bem claro aí. Então, assim, tem que olhar tudo, né? Mas foi uma questão bem interessante da prova de 2023. Exatamente, legal, exatamente. E aí o que essa questão perguntava, né? Ela queria saber qual era o tratamento, ou seja, não foge disso. Saber qual é o vírus, saber qual é a imagem, qual é o tratamento. E aí, você pode marcar tanto exérese cirúrgica, quanto curetagem da lesão, quanto crioterapia. Então, se tiver uma opção dessa lá, marca. Pode partir para o abraço, vai para a próxima, né, Bernardo? Então, facinho, né? Molusco contagioso é uma questão que a gente não pode perder, né? Exatamente, é um tema que cai direto. Legal. A gente vai passar agora para o próximo tema aqui, tá? O próximo tema é a síndrome óculo-glandular de Parinot. Essa aqui também você não precisa saber muita coisa, porque, cara, é curtinho o capítulo disso aqui, né? Então, é o clássico que você tem que saber. Essa síndrome, pessoal, você pode ter alguns agentes etiológicos causando ela, tá? Mas o principal é a Bartonella Hansellae. Bartonella Hansellae. Bartonella, bar de bastonete gram-negativo. Ela é um bastonete gram-negativo, geralmente associada ali com gatos, né? A doença da arranhadura do gato. Né? Geralmente é uma complicação ali que acontece associada à doença da arranhadura do gato, então tem que lembrar de gato, lembrar de Bartonella Hansellae. E aí, geralmente, né, o gato ele causa uma lesão, né, na arranhadura do gato, né, causa uma lesão próxima ali da região do olho, e aí você começa a ter a síndrome. O que é a síndrome? Linfonodomegalia. Então, eu vou mostrar a foto aqui, ó. Olha lá. Olha o linfonodo aqui, saltado aqui na região pré-auricular da criança aqui, ó. Claro, né, a drenagem linfática ela vai aqui para o linfonodo pré-auricular e submandibular. Então, você vai ter uma linfonodomegalia aqui, ou aqui na região submandibular. O segundo ponto clássico é o quê? A conjuntivite folicular granulomatosa de um lado só. É unilateral, onde está a lesão aqui. Então, a conjuntivite folicular granulomatosa. Bernardo, a imagem está muito ruim? Como é que está aí? Não, está dando para ver bem sim. Está dando para ver, legal, né? Beleza, então. Então, ó, grave essa imagem, pessoal. Síndrome óculo-glandular de Parinot, linfonodomegalia,
conjuntivite folicular granulomatosa unilateral, tá? E quem conhece outras causas de síndrome óculo-glandular de Parinot, manda aí no chat pra gente. Mas com certeza a que vai cair em prova é a Bartonella. E lembrar que a Bartonella também é causa de neuroretinite, né? Então, a doença da arranhadura do gato pode causar tanto a síndrome óculo-glandular de Parinot e também pode causar neuroretinite com estrela macular. Exatamente. É exatamente essa alteração que pode acontecer, tá? 1 a 2% dos pacientes podem evoluir aqui para uma neurite, uma papilite associado à estrela macular, o que te dá o nome de neuroretinite, né? A classificação que a gente dá é uma complicação possível, então você tem que gravar e na verdade, quando você estuda neuroretinite, a Bartonella, né, a arranhadura do gato, representa 60% dos casos de neuroretinite, né, segundo o Kansky. Então é realmente uma doença que sempre você tem que pensar quando você está lidando com uma neuroretinite. Então, essa é uma associação importante, tá? E o tratamento geralmente envolve eritromicina, doxiciclina, por 1 mês de tratamento, às vezes, então é um tratamento mais prolongado. Então, em resumo, né? Óculo granular de Parinot, quem causa? Bartonella rancelar e um basculante gram negativo. Associado ao quê? Doença da arranhadura do gato. O que é a síndrome? Linfonodomegalia, conjuntivite, a granulomatosa folicular unilateral, complica com neuroretinite. Tratamento que eu posso fazer aqui, posso fazer eritromicina, doxiciclina, uma fluoquinolona sistêmica, vai resolver. Então, percebe que é um tema que não assim, não é longo, né, Bernardo? É uma coisa mais tranquila, né? Com certeza, vale muito a pena e tem caído sempre. E aí, pessoal, em 2023, a pergunta que caiu foi assim: ó, a biópsia de um paciente com conjuntivite crônica evidenciou granulomas. Qual o diagnóstico mais provável dentre os abaixo? E aí, a única alternativa que tinha uma doença que causava granuloma, né, é a síndrome óculo-glandular de Parinot, a doença da arranhadura do gato. Essa foi a resposta, né? E é interessante gravar isso, né? Porque, embora cause folículos, tem essa particularidade de formar esses granulomas conjuntivais também, né? Eu perguntei para a turma aí outras causas de Parinot, o pessoal não respondeu, então eu vou falar, né? Então, outras causas. Abaixo de doença da arranhadura do gato, vem esporotricose e tularemia, tá? E, mais raro ainda, tuberculose, coccidioidomicose e até sífilis, tá? Então, assim, mas primeiro, a arranhadura do gato, de longe, esporotricose, acho que é legal saber também, né, que é uma causa que às vezes aparece, tem relação com trauma vegetal, então acho que vale a pena saber também. Exatamente. Perfeito. Perfeita colocação. Então, ó, a gente já passou pelos que mais caem: molusco, síndrome óculo-glandular de Parinot. E aí, pessoal, a gente adentra na clamídia. Cara, clamídia gosta demais de cair. E assim, existem na verdade, 3 situações que você vai ver clamídia, né? Caindo na tua prova. Você pode ter o tracoma ou aquela clamídia mesmo, DST, né, que afeta principalmente jovens e os bebês. Então, você tem essas 3 situações, né? Tracoma, a conjuntivite por clamídia no adulto, a conjuntivite por clamídia ali na parte neonatal, né? Então, pessoal, o que acontece, né? No tracoma, o que é importante a gente saber? É importante saber que a clamídia do tracoma, que causa tracoma, ela é um sorotipo especial. Aí tem que gravar mesmo. A, B, BA e C. Esses são sorotipos relacionados ao tracoma. Os sorotipos relacionados à conjuntivite do adulto, a conjuntivite ali a neonatal, são os sorotipos que vão de D a K. Então, A, B, BA e C, tracoma. D a K, a conjuntivite ali do adulto e a neonatal, aquela que é transmitida por transmissão sexual, né? Então, o que eu tenho que saber de tracoma, pessoal? A transmissão é pela mosca, né? Então, geralmente está associada a uma infraestrutura complicada, né? Países pobres. E o que eu tenho que gravar é que, por conta da infecção recorrente, da própria imunidade do paciente contra essa infecção recorrente pela clamídia A, B, BA e C,
você começa a desenvolver a clínica do teu paciente. Então, a infecção recorrente, a hipersensibilidade do tipo 4 do corpo ali, lutando contra a clamídia, gera a clínica. E aí, pessoal, tem algumas imagens que são importantes de você gravar, tá? Então, vamos lá, ó. A primeira imagem é o estágio inicial do glaucoma, que a gente chama de tracoma folicular, né? Tracoma folicular. Tá? O tracoma folicular, a característica dele é que no tarso superior aqui do seu paciente, você vai ver mais de 5 folículos com pelo menos meio milímetro de tamanho. Né? Então, você consegue ver bem isso nessa imagem. A segunda fase do tracoma é o que a gente chama de tracoma inflamatório intenso. Né? O que é isso? Você tem uma conjuntivite tão intensa ali que o tarso do teu paciente, ele fica ali tão hiperemiado e edemaciado que você não consegue visualizar os vasos normais. Aqui é normal você ver vaso no tarso do paciente, você não consegue ver os vasos por conta dessa inflamação. Você tem um apagamento de mais de 50% dos vasos centrais. Esses dois tracomas aqui, pessoal, a importância epidemiológica deles é que aqui é uma fase muito ativa, é uma fase de contaminação, geralmente está presente em crianças. Tá? Então, é a fase que transmite ali para a população. É muito transmissível essa doença. A complicação, o processo de evolução desse processo inflamatório recorrente vai levar à inevitável ali, cicatrização dessa conjuntiva, que é o nosso próximo estágio. O tracoma cicatricial que você tem aqui, ó, um epônimo importante, a famosa linha de Arlt, né? Essa linha de cicatrização no tarso superior do teu paciente. Como você tem uma cicatrização aqui, a pálpebra começa a ficar mal posicionada. E aí você evolui para o tracoma triquiático. A pálpebra mal posicionada começa a gerar entrópio, triquíase, e isso lesiona a córnea para o estágio final, que é a opacidade corneana, e o paciente evolui aí com a cegueira por conta dessa opacificação. Tá? Então, esses são os estágios evolutivos aí da doença do tracoma, né? Tracoma folicular, tracoma inflamatório aqui intenso, tracoma cicatricial, triquiático e opacidade corneana. É algo bem intuitivo, na verdade, né, Bernardo? É uma coisa que vai progredindo, né? Faz sentido, né? Formou a cicatriz, isso aí vai gerar um entrópio que pode causar ali a triquíase, né, e levar a opacidade de córnea. Então, uma coisa que vai progredindo em estágios, né? E é interessante que é uma causa de cegueira relevante no mundo até hoje, né? Já foi mais, mas é uma causa de cegueira relevante no mundo. Então, não é infrequente quem atende no interior, quem atende em lugares com menos acesso, pegar indivíduos mais velhos, assim, com uma córnea opaca por causa de um tracoma antigo, é uma coisa que existe, né? Tem populações indígenas, né? O pessoal lá da região, dos índios da região do Xingu, lá tem muito tracoma, então, assim, é uma coisa que acontece mesmo. Exato. E aí, mais uma informação importante, né? Esses folículos que surgem no tracoma, você pode ter eles surgindo ali na região perilimbar. E eles podem necrosar. E quando eles necrosam, eles aparecem para você com uma imagem muito clássica que já caiu em prova, né? Que são aqui as fossetas de Herbert. Essas depressões pigmentadas aqui no limbo do paciente. Eram folículos que necrosaram e ficam assim. Né? Então já caiu na prova essa imagem e pergunta, né, qual é a possível causa, né, associada. Se marcava ali tracoma, né? Show de bola. Bom, diagnóstico clínico, tá? Mas você pode também associar alguns métodos. E aí, pessoal, eu dou uma dica aqui para vocês. Se cair na prova imunofluorescência em uma conjuntivite, aparecer uma imagem de uma imunofluorescência, direta ou indireta, existe uma chance muito grande de ele estar te perguntando sobre clamídia. Então, muita atenção na opção que fala de clamídia, tá? Isso é uma dica que eu dou aí para a prova. Então, a imunofluorescência é um método muito usado no diagnóstico aqui desses pacientes, né? E com relação à parte de tratamento, aí aqui envolve, bom, se eu tenho um problema já, uma complicação, uma cicatrização com entrópio, poxa, cirurgia. Tem que fazer antibiótico, né? Em geral, o antibiótico de escolha é a azitromicina, 1 grama, dose única. É interessante gravar a azitromicina por conta dessa posologia, né? Higiene, né? Uma doença associada ali a problemas de higiene
infraestrutura e melhorar a infraestrutura do local. Essa doença é uma doença que tem uma particularidade social muito importante, né? Então, existe uma recomendação que se você encontra mais de 20% ali da população de uma comunidade infectada pela clamídia, né, com tracoma, você precisa fazer um tratamento em massa. Menos de 5%, você pode fazer um tratamento daquela pessoa em específico. Se tiver no meio termo, aí você tem que, você pode optar por tratar em massa ou tratar específica a cargo ali, a decisão do médico, vamos dizer assim. Isso é importante, já caiu em prova algumas vezes essa questão do tratamento em massa ou do tratamento individual, de acordo com a prevalência da doença, né? Isso aí eles gostam de perguntar, Bernardo. Problema de saúde pública, né? Então, é uma das patologias aí de oftalmo que mais tem relação, eu acho, com saúde pública. Então, acho que é relevante, né? Saber esses detalhes aí epidemiológicos, esses detalhes de questão de, né, que tem a ver até com política pública mesmo de saúde, né? Exato. E aí, Bernardo, para finalizar, vale a pena a gente conversar sobre a conjuntivite de inclusão, que é a causada pela clamídia, só que no adulto. Em geral, esse tema caiu esse ano, todos os anos aqui de 2020 para cá caiu esse tema, tá? E é muito tranquilo. A dica é o seguinte: primeiro, quem causa é a clamídia trachomatis. Quais sorotipos vocês já sabem, né? D a K. Beleza. Qual é o principal ponto, pessoal? O que acontece? Quando tiver uma questão querendo te empurrar uma conjuntivite folicular, que aí você olha, poxa, será que isso aqui não é adenoviral, que é o mais comum? Só que a diferença é que ele vai botar lá várias semanas. Poxa, paciente com uma conjuntivite folicular há várias semanas. É diferente, que não melhora. Tem que pensar em conjuntivite de inclusão. Em especial, se você está falando de um paciente idade sexualmente ativa. Se tiver folículos aí, principalmente na região inferior do fórnice, isso é um achado mais no fórnice inferior, né? Isso é um achado mais clássico. E se ele ainda der uma dica, né? Ele pode dar uma dica. Tem uretrite associada, cervicite associada. Opa, aí pronto. Aí você está aí fechando o diagnóstico. Agora, uns pontos importantes é que essa conjuntivite aqui do adulto, ela não gosta de causar pseudomembrana. É diferente quando pega o neonato. No neonato, você tem pseudomembrana classicamente. Aqui no adulto, ela é uma conjuntivite que não é tão secretiva como a conjuntivite aguda mesmo do adenovírus. Ela não é tão secretiva. No neonato, ela já é mais secretiva. Essas diferenças a prova pergunta, tá? Aqui no adulto tem folículo. No neonato não tem folículo, porque os folículos só aparecem após 3 meses de vida, quando aquela camada linfóide da conjuntiva está formada. E o tratamento, nesses casos aqui de conjuntivite de inclusão do adulto, o tratamento segue o tratamento do tracoma, né, com azitromicina. O diagnóstico, além da parte clínica, você pode fazer o quê? Imunofluorescência, como já caiu na prova de título. Geralmente eles botam a imunofluorescência como o método mais usado, assim, né? Então, não pode esquecer que é uma doença sexualmente transmitida, então você precisa avaliar parceiro, tratar parceiro, fazer o tratamento aqui do paciente tem que ser um tratamento sistêmico, né, para tratar toda a pessoa, né, e procurar por outras DSTs. Então, basicamente é isso. A gente consegue aí fechar esse tema de síndromes foliculares, um tema que realmente é muito importante e o conteúdo é pequeno, cara. Vai dar 1 hora agora de live, né? Os 10 primeiros minutos foram de recados, né? Então, esse é um tema que vale muito, muito, muito a pena vocês guardarem, né, Bernardo? É isso aí, pessoal. Então, acho que o recado é esse. A gente está aqui para tentar ajudar vocês a criar essa rotina de revisão. Então, a gente queria que vocês tirassem ali meia hora que seja por dia para revisar. Então, um desses dias da semana vai ser com a gente, os outros dias você tem o dever ali de pegar um tema, fazer as questões, ou ver os flashcards, ver as anotações de aula, fazer uma revisão dinâmica ali, de no máximo meia horinha por tema, porque isso vai ajudar demais vocês a ir construindo e solidificando os conhecimentos. E quando você estuda, quando você revisa, como a gente falou lá no podcast, né, a curva de esquecimento vai ficando cada vez mais próximo de um platô. Quanto mais você revisa, menos você esquece. Se você não revisar, você vai esquecer. Então, é obrigatório revisar. E mais um recadinho,
Começamos o bloco de óptica e refração, né? Então, muita atenção nesse bloco. Estamos à disposição para tirar dúvidas, caso vocês estejam com dificuldade nos exercícios. Não li o comentário, vi o vídeo, não entendi. Chama a gente. Não dá para ir para a prova com dúvidas, muitas dúvidas em óptica e refração. Você tem que estar entendendo os exercícios, porque assim, é um tema que cai muito e são padrões, né? Então, vai ter questão lá de espelhos, vai ter questão de prismas, vai ter questão de descentração de lentes, são padrões que sempre caem. Então, você tem que estar sabendo resolver aquele padrão de questão. Mesma coisa na refração, né, Dani? Tem questão de equivalente esférico, de transposição. Então, são padrões de questões que você precisa conhecer e tem que estar sabendo resolver aqueles padrões de questões. Exatamente. É o tema mais importante da prova teórica 1. Então, muita atenção aí quem está no Extensive, né? Muita atenção nessas próximas semanas que a gente vai trabalhar óptica e refração com vocês. Vamos estar à disposição. E para quem está aí também nas revisões, a gente vai se encontrar aí nas terças, geralmente nas nossas lives, né, Bernardo? Dando uma força aí para vocês nesse processo aí de preparação, né? E podem ter certeza que a gente vai mandar vocês fazerem questão de óptica e refração todas as semanas, agora até o final aí. E no final é todo dia, né? Óptica e refração vai ser um pouquinho, tem que ir mantendo firme aquele conhecimento até o dia da prova. E só para finalizar mesmo, se vocês acham que está valendo a pena a live, que vocês estão gostando, avisa para a gente, porque só faz sentido para a gente continuar se vocês estiverem vendo valor nisso. Se vocês acharem que vale a pena, a gente vai continuar fazendo. E lembrar que a gente subiu a apostila de emergências, né? Um manual, tem quase 200 páginas. A gente quer que esse manual fique no bolso de vocês, ali no celular, no tablet, para você levar para o plantão, levar para o consultório, porque ele tem as condutas de urgência sistematizadas, dose dos medicamentos, como que você faz, tudo certinho, tá? Então, baixa a apostila de emergências. A gente vai subir uma versão corrigida hoje, que teve alguns errinhos que teve no último momento lá uma mudança de layout que deu uns errinhos. A gente vai subir uma versão nova hoje, então quem tiver baixado ontem, baixa de novo hoje, que vai estar mais sem nenhum errinho assim de diagramação e tudo mais. Show de bola. O pessoal está gostando, Bernardo. Obrigado, viu, pessoal? Obrigado a essa hora aqui vocês estão estudando com a gente, isso é muito bacana, né? Isso aí. E a gente vai deixar salvo no podcast também para quem quiser escutar no trânsito depois. Para você, meia horinha de trânsito. Quer dizer, quem mora em São Paulo pega meia hora de trânsito, quem mora no interior não pega, mas se você tiver 15, 20 minutos de trânsito, põe lá para ouvir, que é melhor do que ficar ouvindo música ruim ou podcast de fofoca, né? Então você põe lá para você revisar no trânsito ou na academia também. Show de bola. Valeu, turma. Obrigado. Tchau, tchau. Até mais.